A história das civilizações mostra que as coletividades produzem seus cotidianos. E a partir do que vivencia-se no cotidiano, criou-se o chamado tempo. Mas o tempo em si mesmo não existe. O que existe é o pensar no tempo. E o pensar no tempo implica em sentir o tempo, em vivê-lo e mesmo medir as vivências do sentir o tempo. O tempo em si não existe fora da concepção humana de pensar o tempo. E por isso, é o ser humano, e somente o ser humano, que dá significado ao tempo. No decorrer do desenvolvimento das civilizações, o tempo passou a ter para o ser humano funções organizativas do corpo social, graças a dois componentes do tempo: uma natureza física, formada pelo calendário, os relógios e os números que deles fazem parte, e uma natureza simbólica, dotada de significados de transcorrência, de duração, compartilhados socialmente, por exemplo, no tempo esperado para uma viagem, no tempo reservado a uma jornada de trabalho, ou no tempo pretendido que uma atividade comece e termine. As naturezas do tempo imprimiram, por fim, em nós e nos nossos coletivos, uma percepção de tempo apuradíssima, a qual boa parte das civilizações, se não todas elas, foi subordinada à disciplina do tempo medido, em um horário cada vez mais exato. O fato é que esse horário exato também inscreveu sentidos de orientação e principalmente de adequação, em que homens e mulheres traçaram suas vidas de modo indissociável ao tempo. O tempo, essa noção que atravessou séculos e pelos séculos foi aprimorada e coisificada como recurso artificial, organizativo e social, alcançou todos os níveis da existência humana e desenvolveu sentidos tão caros aos indivíduos e suas sociedades que não existe uma palavra nos idiomas conhecidos que designe a ausência de tempo. Vivemos como se prescindíssemos dessa palavra. Conhecemos bem as noções de tempo vazio, de falta de tempo perdido, mas não conseguimos imaginar a inexistência do tempo, um lugar sem o tempo, uma situação onde o tempo simplesmente não existe. Tanto que chegamos a acreditar com total certeza que vivemos todos em um mundo de 4 dimensões, 3 espaciais, mais uma temporal. Não imaginamos vida possível sem o tempo. Essa noção artificial e imaterial que materializa nossas vidas. Devagar, o tempo transforma tudo em tempo. O ódio transforma-se em tempo. O amor transforma-se em tempo. A dor transforma-se em tempo. Os assuntos que julgamos mais profundos, mais impossíveis, mais permanentes e imutáveis, transformam-se devagar em tempo. Mas por si só, o tempo não é nada. A idade não é nada. A eternidade
não existe. Este sentido que damos ao tempo, todavia, não é imutável, não é fixo. Esta constatação pode ser feita analisando-se a história das sociedades, percebendo-se que a noção de tempo, com o passar do tempo, foi sendo modificada. As formas como sente-se o tempo acompanha de perto as transformações das sociedades, porque o tempo sentido, vivido, experienciado, sendo fundado pelo cotidiano, é a tradução direta do movimento das conformações sociais. Isto significa pensar que quanto mais intensas e aceleradas são as atividades de um coletivo, mais seus indivíduos sentirão o tempo de modo corrido, igualmente acelerado. Apesar de toda a precisão dos relógios desenvolvida no transcorrer dos séculos e de toda a minúcia para impor uma calibração exata à medida do chamado tempo, nenhum relógio é capaz de acompanhar a percepção cada vez mais acelerada do tempo imposto pelas sociedades contemporâneas. Ou seja, o tempo que conhecemos porque sentimos tem sofrido uma aceleração. E nos dias atuais, esta aceleração se tornou alucinante. Não se está afirmando que o tempo em si acelerou, porque o tempo em si não existe. Se é a noção de tempo que existe, uma noção dotada de significado, o que afirma-se é que temos vivenciado na contemporaneidade uma ressignificação do tempo, em um tempo acelerado e simultaneamente comprimido de modo agudo, gerando a chamada aceleração social. Esta aceleração social foi mais perceptível na virada do ano 2000. O historiador brasileiro Nicolau Shevchenko comparou a corrida para o século XXI ao loop da montanha-russa, em que todos, querendo ou não, são incitados a experimentar as alucinações do transe oferecido pela velocidade dos sensos sociais. A contemporaneidade é como a montanha-russa, um mágico brinquedo que nos inebria os sentidos, nos dá uma sensação de euforia, de ansiedade pelo que há de vir, porque somos levados para o alto, rumo ao topo do mundo, invencíveis, de posse de todas as maravilhas tecnológicas sem freios nem limites. Rumo ao topo, nada importa mais que a conquista. Suficientemente seduzidos pelas conquistas, a montanha-russa mostra seu poder e nos lança ao abismo. O preço imposto pela montanha-russa é seu percurso sem escolhas. Cada loop deve ser sentido em intensidade. Cada subida a nos arregalar os olhos será seguida de um precipício a fazê-los fechar com força. A velocidade nesse trajeto, sem licença, invade-nos sem saídas. E escapar dos seus trilhos nos soa como escolha mortal. Cada conquista na contemporaneidade exige o salto dos sentidos, o caos experimentado direto nas entranhas, cuja decisão mais sensata parece deixar-nos levar e nos entregarmos incondicionalmente à velocidade, sem pensar em mais nada. Mas essa velocidade insensata impõe situações de risco, que, passado o efeito da adrenalina, podem nos lançar de vez ao vazio existencial.
Este empobrecimento do sentido existencial é um dos efeitos da subjetivação gerada pela ressignificação do tempo na atualidade. Uma noção de tempo acelerado e simultaneamente comprimido também estreita o sentido do tempo direcionado ao porvir, ao futuro, de modo que a vida fica resumida ao presente, ao que acontece na duração do imediato, em que tudo só faz sentido no aqui e agora. E estando os sujeitos preocupados apenas com o passo no instante vivido, perde-se o rumo da caminhada, porque o sentido da vida perde seu horizonte quando só se consegue olhar para os próprios pés. O trabalho excessivo a impor um tempo sem experiência pode ser percebido na corrida da busca pela excelência, iniciada no auge da década de 90 e que pode ser traduzida pelos emblemas da qualidade total e do erro zero. Este contexto laboral é caracterizado pela obsessão da qualidade, pela demanda da inovação incessante e pela exigência de um tempo de resposta ultra curto, o que promove a intensificação da premência nas tarefas. Com isso, valoriza-se a concorrência sem limites entre os trabalhadores, em nome do sucesso obrigatório, quando a empresa só reconhece os vencedores, ou seja, aqueles que conseguem se adaptar ao ritmo alucinante do trabalho, inaugurando o chamado culto da performance. A empresa não é apenas o reflexo dessa mutação social dos indivíduos laboriosos, é também artesã. A empresa não constitui apenas um lugar de acumulação de capital, ela também está na origem de uma nova forma de ser na sociedade, porque preconiza maneiras de viver articuladas em torno de valores de ação, habilidades, conquista e desempenho, classificando tudo isso como excelência. Uma excelência enlouquecedora. Developers, 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 developers. A empresa representa, portanto, um eficaz e poderoso conjunto de processos de subjetivação que intensivamente introjeta nos indivíduos valores difundidos pelos ideais capitalistas de produção sempre crescente. Nesse sentido, o culto da performance também ressignifica o tempo vivido, mas apenas a favor da lucratividade da empresa. A sociedade da exploração hipermoderna, baseada na lógica do culto da performance, utiliza o tempo ressignificado pela empresa para sujeitar seus trabalhadores às tarefas prementes, de forma que esses trabalhadores percebam o fluxo do tempo apenas como irremediavelmente acelerado, necessariamente lucrativo e, assim, um tempo forçosamente pobre de experiências e significado. Com isso, produz-se sujeitos laboriosos que não têm tempo para outras vivências além do trabalho, tornando-se também acríticos de sua própria condição existencial. Essa natureza crítica da condição existencial não é gratuita e se origina naquilo que a socióloga e psicóloga francesa Nicole Albert designa como
Sistema Managiner. A palavra vem da aglutinação de duas outras: manager, gerente em inglês, e imaginaire, imaginário em francês. O sistema Managiner compõe a mais recente modalidade de sujeição do trabalhador e efetiva-se através do gerenciamento da complexidade psíquica dos sujeitos laboriosos. O sistema Managiner promove a adesão do trabalhador às diretrizes da empresa através de um projeto coletivo que estimula o imaginário do indivíduo pela interiorização de valores aos quais o indivíduo se identifique, sempre relacionados ao sucesso, à prosperidade e ao que é preciso ser feito e ter para ser reconhecido por todos, ser considerado líder, empreendedor, produtivo e motivado. É pela gestão do imaginário que a gerência Managiner cria sujeitos mais lucrativos. Assim, a empresa produz a lógica do vencedor-vencedor, convencendo o trabalhador de que se ele vence, vence a empresa, e se a empresa vence, ele também vence. E aderindo a este pacto, o trabalhador vive condenado ao sucesso. Mas graças à lógica da adesão acionada pelo sistema Managiner, o trabalhador não se coloca contra a empresa, ele se torna um aliado a ela, porque se sente como parte da empresa, pertencendo ao seu seio, fundido a ela, nutrindo sentimentos de gratidão e solidariedade à empresa. Por fim, o trabalhador se torna a própria empresa. Isso estabelece o que Nicole Alberti descreve como simbiose indivíduo-empresa. Esta simbiose se traduz no plano afetivo pela aparição implícita de uma gerência que se apoia sobre a paixão, provocando, incentivando e exigindo dos indivíduos um engajamento apaixonado. O sistema Managiner tem se mostrado com enorme poderio de dominação, uma dominação nunca antes vista, tanto em profundidade no indivíduo quanto em extensão social. Todavia, o sistema Managiner gera diversos impactos psicofisiológicos com desdobramentos sociais, e entre eles, o estresse da performance. O trabalhador hipermoderno é envolvido numa espiral crescente a exigir sempre mais, sempre o melhor e sempre mais rápido. E não conseguindo atender às expectativas das demandas sob pressão, o indivíduo esgota-se. O estresse da performance é um dos sintomas da compressão do tempo vivido e não o suportado. Enquanto a empresa e o trabalhador funcionam juntos e vencem juntos, o sistema Managiner é reforçador com recompensas, como premiações, bonificações, festejos e reconhecimento. Porém, quando o trabalhador dá sinais de estresse da performance ao atingir o esgotamento psíquico, deixa de ser hiperprodutivo e já não acompanha mais a marcha da permanente superação. Não alcança mais os topos das metas e não sustenta mais o perfil de trabalhador vencedor que a empresa exige como adequado e pretendido. E assim, o indivíduo perde os mecanismos de recompensas econômicas e afetivas da empresa. Isso faz emergir no trabalhador sentimentos de abandono, de menos-valia, de exclusão, o que, por fim, lança-o ao vazio existencial. O estresse da performance tem desenvolvido quadros psicofisiológicos agudos, tais como o karoshi,
a morte repentina por excesso de trabalho frequente no Japão, o burnout, a sociopatia, entre outros quadros gerais, tais como os transtornos de ansiedade, a depressão, a ideação suicida e até mesmo o suicídio. Esses impactos psicofisiológicos são, em geral, oriundos do rompimento da simbiose indivíduo-empresa. Porém, diante do estresse da performance, raramente as empresas se responsabilizam por seus funcionários ou ex-funcionários. Tendem a imputar aos trabalhadores a origem de seus fracassos, quedas e rupturas, afirmando que são resultantes de estruturas frágeis, inerentes ao próprio indivíduo. Assim, as empresas não se implicam a manter uma simbiose com quem não lhes é mais útil, lucrativo ou suficientemente, entre aspas, bem estruturado. Pelo abandono, pelo descarte e pelo desprezo, se percebe a relação predatória por trás dessa simbiose indivíduo-empresa. Nos poucos casos em que as empresas prestam algum serviço de apoio, em geral custeando parte dos tratamentos médicos, psicoterapêuticos ou psiquiátricos, o fazem através de políticas que não adotam a prevenção eficaz destes quadros psicofisiológicos, limitando-se apenas a lidar com os sintomas quando já deletérios. Até porque a prevenção desses quadros implica na não adoção de modelos de gestão managiner, e isso ainda tem sido inaceitável para a maioria dos gestores, dirigentes e acionistas. O fato é que na sociedade da aceleração, os lucros da excelência para as empresas ainda valem mais que os custos da excelência para os trabalhadores. E o tempo segue.